Olá, tudo bem com vocês, gente? Vamos para a nossa quarta aula, tá? Sobre os indicadores aplicados a ecossistemas de inovação. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre os principais indicadores e métricas que são utilizados no Brasil para avaliar os ecossistemas, né? Vamos também tratar sobre as principais fontes de dados, né, desses indicadores. E, por último, quais são as limitações dessas fontes de dados e também de alguns indicadores, né? Será que eles realmente representam a realidade? Né? Então, alguns indicadores acabam que não conseguindo representar a realidade realmente como ela é, certo? Então, hoje nós vamos tratar sobre essa questão dos indicadores. Primeiro, eu até coloquei um ponto aqui, duas perguntinhas, né? Como medir, ou por que medir e como medir, certo? Então, sempre que a gente fala na execução de uma política pública, né, uma das fases da execução da política pública é a avaliação dessa execução, né? Então, nós sabemos que um processo de gerenciamento, né, ele deve ser planejado, ele deve ser implementado, né, que é tirar o que está ali no plano, colocar na prática, e ele deve ser monitorado e avaliado, né? Por quê? Porque no monitoramento e na avaliação eu vou corrigir os desvios, né? Eu vou ver o que foi planejado, eu vou comparar, né? O que foi planejado e o que está sendo executado. E aí, se houver uma discrepância entre isso, eu tenho que ajustar, né? Fazer uma intervenção, certo? Então, um ecossistema de inovação, nós vimos que ele é diferente de um ecossistema biológico, que é o acaso, né? É um sistema intencional, né? Então, se ele é intencional, ele tem que ter um propósito, uma missão, ok? Então, para isso, para aferir, né, se aquela missão está sendo alcançada através daquele ecossistema, eu preciso de ferramentas para analisar, né, para medir o desempenho do ecossistema, tá bom? Então, existem vários indicadores que são utilizados para aferir, né, para monitorar e ver se realmente aquele ecossistema está gerando impacto ou não. Então, o que são métricas? Eu coloquei aqui, né, uma explicação, uma definição de métricas. São medidas quantitativas de desempenho construídas a partir de dados, indicadores e levantamentos, né? Então, essas medidas, elas são realizadas por meio desses indicadores e todo indicador a gente tem o quê? Um padrão, né? Um parâmetro, né? Abaixo desse parâmetro é insatisfatório, acima é satisfatório, né? Ou não é satisfatório também. Então, toda medida tem que ter esse parâmetro, certo? Então, eu preciso medir para avaliar, né? Eu preciso medir para avaliar e eu preciso avaliar para intervir, né? E corrigir desvios, se for o caso, tá bom? Então, eu trouxe para vocês alguns dos principais indicadores que são utilizados para fazer essa medida, fazer essa avaliação, né, dos ecossistemas de inovação. Remuneração de mão de obra com educação superior, né? Então, nós vimos que uma das características do ecossistema de inovação é empregar mão de obra super qualificada, né? Então, quanto maior o número de pessoas com, né, educação superior bem qualificadas e essa remuneração, uma remuneração alta, né, mais entende-se que aquele ecossistema reúne esse conjunto de mão de obra super qualificada, né? Número de mestres e de doutores por 100 mil habitantes é um indicador de ecossistema de inovação, apesar de nós já termos, inclusive, comentado com vocês que boa parte dos mestres e doutores no Brasil trabalham apenas na academia, né, nas instituições de ensino e de pesquisa, né, e não estão trabalhando nas empresas.
E isso seria um desafio, né, no Sistema Nacional de Inovação brasileiro, né, fazer com que mestres e doutores sejam empregados nas empresas e não só nos centros de educação superior, né? Gastos em pesquisa e desenvolvimento, né, como porcentagem do PIB, né, então quanto maior o país, né, gasta, né, ou melhor, as empresas, né, gastam com pesquisa e desenvolvimento, né, no percentual do PIB, mais aquele ecossistema está, né, investindo nessas ações de inovação. Número de licenciamentos, de patentes e de empresas de alto crescimento, então vocês vão perceber no material que eu mandei para vocês lerem, né, sobre os indicadores no Brasil, vocês vão perceber que o nosso número de licenciamentos e de patentes ainda é muito baixo, né? Eu não estou lembrando agora do percentual, mas em comparação com outros países é baixíssimo. Acho que no ano de 2019 foram, não sei, coisa de 19 patentes e na China foi mais de 1.000, uma coisa assim, é uma discrepância muito grande ainda. Então, essas patentes, elas servem para avaliar também o grau de inovação daquele sistema, né? Parcela de Venture Capital no financiamento a empresas de base tecnológica. Então, o Venture Capital é um capital de risco, né? Então, são investidores que apoiam, né? Financiam startups e para fazer financiamento, como é um capital de risco, eles compram, né, se tornam acionistas daquela startup, né, então é um capital de risco. Então, quanto maior a parcela de venture capital, mais startups, né, estão ali naquele sistema nacional de inovação, por isso que é um dos indicadores utilizados. Outras métricas, né, eu apresentei para vocês nos slides mais algumas, né, eu quero que vocês deem uma olhada. E aqui eu apresentei essas aqui que eu considero mais importantes, né, inclusive o mapeamento das competências. Isso aqui já teria mais um aspecto mesmo de um aspecto mais qualitativo, né, digamos assim. Então, quando um determinado pesquisador, né, se ele deseja fazer essa análise dos empreendimentos, né, da quantidade de empreendimentos, ele pode identificar as instituições científico-tecnológicas presentes naquele território, né, uma medida também para avaliar o ecossistema, né. Então, além dessas medidas que a gente viu, eu mostrei algumas quantitativas, mostrei essa outra que tem uma abordagem mais exploratória, né, de identificação. Nós temos as métricas para a dimensão cultural. Nós vimos que um dos pontos da promoção, né, da cultura empreendedora é o aspecto mesmo das ideias, né, das pessoas, como que as pessoas enxergam a inovação. Então, nós temos algumas formas de aferir essas ideias, né? Nós temos aqui a questão da aversão ao risco, né? Como é que eu vou aferir essa aversão ao risco? Número de firmas que realizam operações de crédito, né? Nós temos também a percepção de fracasso, razão entre a abertura e o fechamento de empresas. E outra dimensão que pode ser avaliada, tolerância à diversidade, não é? Quais seriam os indicadores? Número de programas de intercâmbio existentes nas universidades e escolas técnicas, né? Percentual de estudantes estrangeiros em relação ao total de estudantes de escolas técnicas e de universidades, e o percentual de imigrantes sobre o total de habitantes de uma região, né? São indicadores interessantes para se fazer uma análise dessa dimensão mesmo cultural, né, da inovação. E quais são as principais fontes? As principais fontes de dados, né, nós temos aqui o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né?
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a pesquisa de inovação tecnológica do IBGE, que nós chamamos de Pintec, a plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Além dessas fontes, né, essas principais fontes, nós temos outras fontes também, né, de outras instituições, que não são instituições puramente governamentais, não é? Que é a Data Viva, não é? Eu coloquei aqui para vocês o site, né, o link que vocês podem acessar, né, Data Viva. Então, existem vários relatórios lá com alguns indicadores importantes para aferir essa inovação no sistema. E também aqui, olha, um relatório, né, inclusive novinho, né, digamos assim, o retrato mais recente do mapeamento dos ecossistemas brasileiros de 2023, né, que foi produzido pela Associação Brasileira de Startups, certo? Então, é um ponto também interessante, é uma fonte interessante para buscar informações sobre os ecossistemas de inovação no Brasil. E aí, como eu disse para vocês, todos os indicadores, ou alguns deles, possuem algumas limitações. E aí, por que eu tenho que saber, professora, quais são as limitações? Porque para desenhar o que a gente chama de objeto de estudo, né? Então, às vezes, eu quero falar sobre os ecossistemas de inovação no Piauí, mas aí eu vou utilizar lá um indicador, tá aqui, de oportunidades, capacidades, taxa de falha, intenção de empreendedores, atividades de empreendedores em estágio inicial, só que nesses relatórios eu tenho só uma estimativa nacional, não tenho uma estimativa no nível estadual local, certo? Então, é por isso que, para fazer uma análise dos ecossistemas de inovação, eu preciso muitas vezes, né, associar vários indicadores para fazer essa análise, já que os indicadores eles têm suas limitações, né? Então, eu coloquei para vocês aqui algumas das limitações, né? Por exemplo, esse indicador do IBGE, né? Esse indicador do IBGE que trata da proporção de empresas de alto crescimento em relação ao total, número e tipo de empresas de alto crescimento. Então, nem todas as empresas, né, inovadoras, né, de crescimento são inovadoras, né? Então, tem uma quantidade, né, de um percentual a mais de registro de carteira, né, nessas empresas, acho que 20% a cada, tem um período de tempo, não estou lembrando exatamente agora, mas nem sempre, não necessariamente a empresa inovadora ela tem esse crescimento, né? Então, necessariamente não dá para pensar só nesse indicador, teria que combinar com outro indicador, né? E aqui em relação ao número de incubadoras, aceleradoras e laboratórios, que é um dado que é oferecido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Não há clareza quanto à continuidade e não abrange todos os mecanismos, né? Então, às vezes, tem lá o conjunto de incubadoras, né, no relatório, no Brasil, só que não tem o número tem o número de aceleradoras também, mas não aparece o número de Living Labs, ou ainda outras estruturas de apoio, como as feiras empreendedoras, né, que são espaços também integradores, certo? Então, existe essa limitação. E aqui uma limitação em relação a uma taxa de empresas inovadoras, redes de inovação e gastos com P&D das empresas inovadoras, que é oferecido pelo Pintec, né, que é no IBGE, né, relacionado ao IBGE. Limitações relacionadas à amostra, né? Então, uma amostra que não é tão representativa, né? Pode gerar um enviesamento de interpretação desses dados, certo? Ok, pessoal? Então, já estou encerrando aqui com as nossas referências, né? Para construir esse material, eu utilizei esse texto aqui, da Roveri,
Santos e Vasconcelos, não é? Desafios para a mensuração de ecossistemas de inovação e de ecossistemas de empreendedorismo no Brasil. É um artigo de 2021, bem recente, né? Bem interessante para tratar sobre essa questão dos indicadores, tá? E também alguns pontos do relatório, né, da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação de 2024, tá bom, gente? Então, é isso, eu agradeço a atenção de todos vocês, eu espero que vocês estudem bastante, se dediquem, né? A gente colocou lá um fórum nessa 4ª unidade, não é? Se me falha a memória, eu acredito que seja um fórum, onde vocês irão trazer algumas informações, né? Deixa eu consultar aqui, que eu não estou lembrando direitinho do fórum da 4ª unidade. Sim, é uma tarefa. Vocês vão explorar o site. Não, aqui foi da 3ª unidade, da 4ª unidade, vocês irão um fórum mesmo, né? Ecossistemas de inovação no Piauí. Eu trouxe um material que eu encontrei do Sebrae, né? Então eu percebo que essa ideia dos ecossistemas de inovação no Piauí ainda é incipiente, né? Ou seja, está começando ainda uma estruturação nesse sentido, desses ecossistemas. E eu quero que vocês dêem uma examinada nesse material, certo? Do Sebrae, foi elaborado pelo Sebrae, e que vocês escolhessem, né, um evento, né, a sua escolha, escolhesse um evento, né, e comentassem se vocês já participaram de alguma feira de empreendedorismo, o que vocês acharam, né, dessa feira. Esse espaço é para a gente apresentar essas informações, compartilhar essas informações, tá certo, gente? Um abraço a todos e a gente se encontra na nossa aula síncrona, tá bom? Um abraço, tchau!